mais algumas técnicas ali naquele bate-papo, no dia a dia. Você comentou, tem que garantir a confiança da pessoa. Certo. Quais são as suas principais técnicas práticas que você adota no dia a dia ali para conseguir a confiança dos seus clientes e prospectar novos clientes? Certo. Léo, assim, ó, de novo, né? Vamos lá. Primeira coisa, gostar de pessoas. Legal. Né? Porque se eu não gosto de pessoas, eu vou precisar, pela minha função, estar conversando com os clientes, com os técnicos, com os prospectos, mas de uma forma talvez que não seja muito fluida, não seja muito espontânea. Mas eu gosto. Então, isso para mim não veio da literatura, vamos dizer assim, né, Léo? E essa questão do se importar, realmente é algo que todos nós queremos, né, Vitor? Quando alguém está conversando conosco, né? Ah, eu vou no médico porque eu não estou bem. Bom, eu quero que o médico se importe comigo enquanto eu estou falando com ele, explicando meus problemas, etc. e tal, né? Todo mundo gosta de ser bem tratado ou de ser ouvido, né? Por quem está ali com ele, né, Léo? Então, isso, para mim, é fundamental, de novo, né? Independente do mentor e tudo mais, né? Então, eu acho que isso realmente é algo que soma muito, né? A pessoa que está comigo está vendo que eu realmente estou me importando com ela, com o problema que ela tem, com o desafio que ela tem na produção, etc. e tal. Então, acho que isso realmente é o principal, né? E aí, obviamente, que nem você falou, isso acaba mostrando para ela, né? Ela vai me dar um voto de confiança, porque ela está sentindo isso em mim, que não é algo estruturado, algo pensado para agradar o público-alvo, vamos dizer assim. No meu caso, realmente, eu vejo isso como real, é o que eu faço na minha vida, pessoal, profissional, de amigos. Então, é a maneira como eu trabalho mesmo, né, Léo? Interessante, é Fausto. Isso aí, né? Fausto, eu, quando extensionista, eu gostava muito de uma técnica que o pessoal fala muito, é aquele minuto de ouro, né? Vou chegar na propriedade, Isso. Aliás, eu saí da propriedade, eu escrevi tudo que eu conversei com o produtor, né? Eu escrevi o nome do cachorro, o nome do papagaio, o nome das filhas, dos filhos do produtor, da esposa. E quando eu volto, eu leio também, claro, os desafios que eu vi ali na granja, Exato. né? E quando eu volto ali, eu paro um minutinho antes de chegar na propriedade e leio esse minuto de ouro para saber direcionar a minha visita. Você utiliza isso na área comercial também, cara? Isso é do seu dia a dia? Você estuda os seus clientes ali antes de prospectar ou antes de manter um contato? Isso faz parte, realmente faz a diferença no dia a dia, Fausto? O planejamento da visita, né, de maneira geral, né, Léo, ele é muito importante, ok? Então, quer dizer, eu saí da visita anterior, né, Léo? Então, eu levei alguns deveres de casa, por exemplo, que eu preciso retornar para esse cliente. Então, esse planejamento já foi todo concluído, eu estou voltando, por exemplo, para entregar algo que eu fiquei devendo para ele na visita anterior, né? Então, isso, com certeza, faz parte do negócio. Porque, de novo, né? Eu acabei de sair do Vitor lá, semana que vem eu volto lá e pergunto para o Vitor a mesma coisa que eu perguntei semana passada. Sim. Ou nem lembro o nome do Vitor. Poxa, aí é impossível um negócio desse, né? Sim. Obviamente que a gente não é obrigado a saber o nome de todo mundo, de todas as contas e tal. Mas isso aí é fundamental, né, Léo? Com certeza para você demonstrar o interesse mesmo, né? Só que, de novo, no meu caso, ele é um pouco mais natural do que programado, entendeu? Isso para mim está claro. Isso para mim está muito claro, né? Obviamente que a relação se aprofundando, você vai ligando mais informações e tudo mais, né? Mas, se me permite, eu vou tocar num ponto importante. A gente, no dia a dia da nossa visita técnica ou visita comercial, na nossa correria e tal, a gente acaba, muitas vezes, esquecendo que quem está do outro lado da mesa é uma pessoa, cara, que tem os seus problemas, que tem os seus problemas em casa, problema financeiro, problema de saúde, meu pai está no hospital. E aí, de repente, né, Léo, eu chego na visita sem saber, talvez, de algumas informações, mas eu já vou tentar ir direto ao ponto que me interessa. Poxa, mas e esse cara ali que está ali do outro lado me ouvindo? Ele está realmente com a cabeça em mim naquele dia? Ele está com algum problema? Sabe? Então, isso também nós temos que lembrar muito, sabe? Que é pessoas falando com pessoas, né? Não são máquinas aqui. Então, nós temos que lembrar muito disso também, né, Léo? Você tem que saber o momento certo, né, Fausto? De quando abordar aquela pessoa, quando dar seguimento. E acontece ou não, de muitas vezes ali você perceber, você mediu a febre ali, cara, eu acho que não é o momento, você só se retirar, né, cara? Exatamente. A gente tem que entender isso, né, Léo? Com então, certeza. Isso é muito importante também, né? Saber perguntar, vamos dizer assim, para ele, né? Tá tudo bem contigo? Tudo bem com a família? Tá beleza? Quer dizer, que daí numa dessa o cara não tá bem. E ele, às vezes, fica até envergonhado de te falar alguma coisa, porque ele agendou contigo, daí fica... Não, e bem pelo contrário, né, cara? Problemas podem acontecer, imprevistos podem acontecer, e nessa hora vai da sensibilidade de cada um, né? Não, perfeito, Fausto. E assim, eu
já fiz algumas leituras sobre a área comercial e um livro que eu gostei bastante foi Os Segredos do Lobo. E ali ele fala justamente a questão de confiança, né? Então, existem 3 pilares de confiança para a gente vender alguma coisa. Uhum. Então, no primeiro ponto, a pessoa ela precisa confiar no produto, certo, confiar na empresa, okay, e confiar no vendedor. Exato. Então, para uma venda acontecer, basicamente, a gente tem que aumentar o nível de confiança nesses 3 pilares. Exato. Se a venda não aconteceu, é porque em algum desses pontos a confiança ainda não se atingiu. É isso, né, aí, Vitor. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, indo um pouco por essa linha da questão de alguns indicadores, de algum monitoramento, de algum acompanhamento que tu faz. Sim. E já voltando também para essa questão que tu disse que as relações são de pessoas, por mais que muitas vezes, né, a gente acha que não vou comprar de tal empresa, não vou fazer relação com tal empresa, mas não. Os relacionamentos se constroem entre as pessoas, né? São as pessoas que fazem as transações, exatamente, que fazem o negócio acontecer, né? Exato. Então, como que tu, pensando em contratações, em perfis de pessoas, e também em cima desses 3 pontos que eu comentei, confiança na empresa, confiança no produto e confiança no vendedor. Exato. Como que o mercado hoje vê o perfil dos possíveis profissionais que vão atuar na área? Como que vocês também divulgam um pouco esse conhecimento entre essas áreas? Se você puder comentar um pouquinho para nós sobre esses pontos, eu acho bem bacana. Legal, Vitor. Tá. Bom, bem citado por você, né, Vitor? Nós somos embaixadores, ok? Perfeito. De uma marca, ou de uma empresa, ou do nosso próprio trabalho como extensionista. Então, a primeira coisa, né, voltando a falar de confiança, como eu falo para a turma, é no RG. Eu Exato. Só tenho o meu RG. Exato. Eu posso ser bonito, feio, branco, negro, alto, baixo, não importa. Se eu perdi a confiança no RG, já era, cara. Eu posso estar lá vendendo o produto mais consolidado do mercado. Mas se o cara não gosta de mim e não confia em mim, esquece, cara. Esquece, vai ser pouco provável. Ele até pode comprar por uma necessidade dele, mas porque não tem outro que possa vender o mesmo produto para ele. Mas senão ele não vai comprar, né? E aí, nós como RG, levamos as nossas bandeiras das empresas que nós trabalhamos, dos produtos ou dos serviços que nós prestamos, né? Então, isso tudo realmente tem que andar junto. E é que nem você falou, como que você aumenta o nível de confiança na marca que você leva ou no produto que você leva? Aí você tem algumas ações para demonstrar isso, né? A empresa que eu trabalho se preocupa com, no meu caso, por exemplo, lá, com muita pesquisa e inovação. Então, nós temos áreas importantes da empresa, um investimento altíssimo em pesquisa e inovação, para que a gente possa trazer para o mercado algo que já está consolidado internamente. Não é uma promessa de resultado, mas é para dizer, olha, nós testamos e retestamos com rigor científico, etc. e tal, então a gente tem para vocês aqui algo que está consolidado. Obviamente que a decisão final é tua, mas está consolidado. A empresa, como é que é a empresa que você trabalha? A empresa que eu trabalho é consolidada no mercado, já está há 80 anos. Quer dizer, então, você tenta trazer níveis de confiança em empresa, em produtos, mas, de novo, né? Volta para as pessoas, tá vendo? Sem Exato. A confiança do representante ou do RG que está lá, a coisa não evolui, não adianta, né? Então, é por aí. E aí, para quem você falou, para quem está nos ouvindo, para quem está chegando agora no mercado, refletir muito nisso, né? Nós levamos junto conosco um sobrenome, que é o sobrenome da empresa que a gente trabalha, tá certo? Então, é o Léo da cooperativa, é o Fausto da empresa X. Então, lembrem sempre disso. Das 8 às 6, nós estamos levando o sobrenome. Mas das 6 da tarde até o outro dia, às 8 da manhã, nós estamos levando igual. Exato. Ok? Então, isso é importantíssimo para que cada um pense e repense as suas atitudes, dentro e fora do horário comercial. Com certeza, Fausto. Fausto, cara, teve algum momento dentro da sua carreira na área comercial que você passou por um desafio? Você comentou, né? O cara tem que confiar no RG. Mas Isso. Você teve ali um desafio, um mal-entendido, a pessoa não foi muito bem com a sua cara. Você sentiu uma dificuldade, sentiu uma barreira de conseguir prospectar aquela pessoa, aquele cliente. Certo. Teve algum momento que você passou por isso? E o que você adota normalmente para contornar essa situação, Fausto? Certo, Léo. Sim, que nem você falou, né, Léo? Nenhum de nós aqui vai conseguir agradar a todos, né? Isso aí. Então, seja por uma questão pessoal, seja por uma questão profissional ou mal entendido, como você citou,
né, Léo? Isso sim, acontece e acontece com todos nós, né? Eu acho que o importante de tudo é a gente parar e refletir de volta, né? Puxa, mas aquela situação lá que não ficou bem resolvida, como eu poderia fazer para tentar resolvê-la, não a ponto de, por exemplo, o prospecto voltar a comprar de mim, não é isso, mas pelo menos para deixar claro para ele que se houve algum mal-entendido, não foi com essa intenção, alguma coisa nesse sentido, para que ele não durma mais preocupado que o Fausto ou com a empresa que o Fausto trabalha, enfim, deixou a desejar, alguma coisa assim. Eu acho que o melhor caminho é a conversa, é o diálogo. Tentar esclarecer algo que possa ter ficado como um mal-entendido, né? Esse é sempre o melhor caminho. Ô Fausto, você tem orgulho de ser chamado de vendedor? Você tem orgulho? Olha, cara, eu sou vendedor sim, né? Só que eu tenho um viés muito técnico, vocês sabem disso, né? Mas eu tenho orgulho, porque eu me esforço para ser um bom vendedor técnico, né? Não simplesmente um cara que está lá para empurrar algo, vamos dizer assim. Eu acho que, assim, vendedor é uma das profissões mais genuínas que a gente tem hoje, cara. Eu, assim, sou muito fã, realmente, de quem atua nessa área. Não só numa área de vendedor, vamos dizer, da nossa área veterinária, suinocultura, mas eu acho que como um todo, né? Porque o vendedor é aquele que está ali para servir, é aquele que está ali para resolver problema, é aquele que está ali para dar uma condição de vida melhor para o outro, né? Aquele que realmente pensa no outro. Exatamente. E assim como o sangue, né, Fausto, ele é inevitável nas mãos de um médico, a graxa é inevitável nas mãos de um mecânico, o não, ele é inevitável na vida de um vendedor. Exato. Né? E aí eu queria levar um pouco a conversa para esse viés. Como que é lidar com os nãos que a vida lhe apresenta, né? Então, assim, eu queria entender um pouquinho que você comentasse como que é lidar com os nãos. E a gente sabe que a venda, ela só começa a partir da primeira objeção. E como que você contorna essas objeções no seu dia a dia? Conta um pouquinho para nós sobre esse. Legal, bacana. Parte. Bom, na verdade, né, Vitor, a primeira coisa é tentar conhecer e entender bem quem está do outro lado da mesa, tá certo? Né? Então, quanto mais informação a gente tiver, no bom sentido realmente, para que a gente consiga propor ou explorar algo que esteja, vamos dizer assim, incomodando, vamos falar assim, o prospecto ou o cliente, tá certo? Então, aonde dói, né, Vitor? Eu acho que é a grande questão. Então, depois desse primeiro passo, que é entender a pessoa, conhecer a pessoa começar a gostar de ti também, né? E passar a confiar em você, é aí que você vai partir para uma próxima etapa, tá certo? Como é que eu posso chegar numa primeira visita com o Léo, que eu nem conheço o Léo, e já chegar em 5 minutos querendo oferecer algo para ele? Isso não existe, né? Sim. Então, a primeira coisa é essa etapa inicial ali da gente começar a fazer os contatos, se aproximar da pessoa, começar a criar algum vínculo com ela, no bom sentido mesmo, né? É um vínculo que, num primeiro momento, é distante, porque você não conhece direito a pessoa, nem nada. Então, e a partir daí desses laços que começam a se criar de afinidade e de confiança, você começa a tentar verificar algo mais voltado ao que você tem para oferecer, né? E aí, nessa hora, a gente percebe muito, e eu acho que é algo que também para nós todos é um pouco comum, que é o não querer se expor, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu preciso fazer uma planilha em Excel. Eu sei que o Léo é cobra no Excel. Puxa, mas como é que eu me exponho para o Léo dizendo, Léo, você me ensina a fazer uma planilha em Excel? Né? Eu fico meio acuado em me expor. Mas, na verdade, é o contrário, cara. Se o Léo sabe e o Léo me considera, para o Léo vai ser um prazer me ensinar. E para mim vai ser um prazer aprender com o Léo. Porque nós temos uma relação, né? Então, diferente de pegar aí lá num buscador lá e clicar lá como fazer uma planilha de Excel, eu prefiro sentar com o Léo. Tem gente que não, prefere ir lá, dar um Google lá e pronto, né? Resolve o seu problema, né? Mas, enfim. Então, extrapolando esse exemplo que eu dei para o dia a dia da convivência ali dos nãos, é mais ou menos por aí, né? É tentar realmente entender a realidade, tentar descobrir, no bom sentido, o que está afetando, vamos dizer assim, a produção ou a produtividade daquele cliente, por exemplo, que é o nosso caso, para tentar, com isso, propor algo mais assertivo, ok? Eu não posso chegar para o cliente e propor algo, diversas soluções aqui para ele, se eu não sei direito aonde que eu poderia atuar.
E aí, nessa hora que muitas vezes o não vem, né? Porque você não sabe direito ainda, você não tem intimidade direito ainda com ele. Então, nessa hora, a gente sai um pouco frustrado. Mas a ferramenta que nos motiva a melhorar nessa relação para tentar conseguir o sim. Nem que seja pela informação que eu gostaria, não que ele vá, com base nessa informação, comprar algo de mim, mas para tentar contribuir com o negócio dele realmente, né? Legal, Fausto. Fausto, assim, a gente sabe que assim como a suinocultura, a área de venda, ela também está oscilando sempre, né? Você tem que lidar com as dificuldades, lidar com os nãos, como o Vitor bem disse. A suinocultura ela também está sempre em transformação. A gente nunca tem certeza do que realmente vai acontecer no ano seguinte, daqui 2 anos. A gente tem previsões, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Exato. Como que você se mantém atualizado, Fausto, sobre o mercado? Quais são as técnicas que você utiliza para se manter no segmento correto, saber o que falar para os seus clientes, o que você utiliza? Quais são as técnicas para se manter atualizado, Fausto? Legal, Léo, bacana. E entender as necessidades, né? Entender as necessidades do seu cliente ali. Isso, exatamente, né? Então, o que você falou, além das reuniões constantes com os clientes, né, para atualização de informações, atualização de índices ou técnicos, metas, etc. e tal, a gente tem dentro de casa, né, uma equipe multidisciplinar na empresa que eu trabalho. Então, a gente tem fóruns técnicos internos, onde são discutidos assuntos mais técnicos, assuntos de mercado. Trazemos consultores também do mercado para conversar conosco também sobre essa parte de mercado, tendências e assim por diante. E além, obviamente, da vasta literatura que a gente tem disponível hoje, né, Léo? Então, obviamente que não dá para confiar em tudo, né? Que tem gente aí que parece que tem bola de cristal. Então, mas enfim... ler isso, tentar filtrar, obviamente, né? Porque informação tem muito hoje, né, gente? Tem muito. Então, para que lado seguir, em quem confiar? Esse eu acho que é o grande desafio quando você pensa em algo que está disponível na rede. Vamos pensar assim, né? Mas dentro de casa, realmente, a gente é muito bem servido nesses pontos que eu citei anteriormente para vocês. Então, isso tudo, e como a empresa atua, né, a nível de Brasil e fora de Brasil, então a gente acaba realmente ouvindo diferentes realidades, diferentes tendências, e vai filtrando, e vai entendendo, e vai conversando. E é isso aí. E a gente vai se atualizando dessa forma, né?